turminha, tudo bem com vocês? Bem, espero que sim, né? Gostaria aqui de parabenizar todos que estão realizando a atividade, que estão postando no grupo, tá certo? Um joinha aí para todos vocês. E quem ainda não está postando, quiser colocar no grupo ou quiser enviar pelo privado, pelo grupo do WhatsApp, tá certo? Só para a tia ter um controle de quem realmente está realizando as atividades e está acompanhando. E aqueles que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal para ficar acompanhando as atividades todos os dias, ok? Bem, gente, hoje eu trago para vocês o componente curricular de matemática e nós vamos falar sobre extração do número inteiro, certo? Tia, o que é isso? Extração de um número inteiro é o processo de transformação de uma fração imprópria em números mistos. Então, eu peço a vocês que acompanhem o slide. Número misto. Toda fração imprópria pode ser escrita na forma de número misto. Esse tipo de número é formado por uma ou mais partes inteiras mais uma parte fracionária. Para encontrarmos um número misto, dividimos o numerador pelo denominador. Então vamos lá, gente. Fração imprópria nós já estudamos. É aquela fração onde o numerador ele é maior do que o denominador. Certo? Numerador, o número de cima, denominador, o número de baixo. Com isso, nós podemos formar um número misto, que nós iremos estudar nesse momento. Fração, número misto. Como representar duas pizzas faltando pedaços em uma fração? Resposta: utilizando um número misto. Um número formado por um número inteiro junto com uma fração. Tá? Então, número misto, vocês irão encontrar um número qualquer, 1, 2, 3, e ele vai estar acompanhado por uma fração. Vejam. Um bolo inteiro mais um pedaço de bolo com o mesmo tamanho. Podemos dizer que temos fração 1/16 de bolo de fubá. Como é que a gente lê isso, gente? Preste atenção. Esse número aqui que está sozinho, por exemplo, o número 2, ele é a parte inteira, tá? E esse aqui, que é o numerador e o denominador, é a fração. Também pode ser chamado de parte fracionária. Nós lemos assim, 2 inteiros e 6 décimos. Para transformar um número misto novamente em fração, podemos utilizar o seguinte método. Multiplicar uma parte inteira pelo denominador, depois o resultado da multiplicação somar com o numerador. Então, nós temos aqui o exemplo. 2 inteiros, 6 décimos. Então, você vai pegar o 2 inteiro, vai multiplicar pelo denominador, que é o 10, e depois você vai somar com o 6, que é o numerador, certo? Então, 2 vezes 10, 20. 20 mais 6, 26, tá? Então, novamente, 2 inteiros, 6 décimos. Vai formar que fração? O 10 permanece, não pode mudar, tá bom? O denominador permanece o mesmo, 10. Então, a gente vai ter que achar o número aqui de cima, o numerador. Então, você vai pegar o 2, multiplicar por 10 e somar mais 6. Então, 2 vezes 10, 20, mais 6, 26. Formou a fração 26 décimos. Lembre-se, o denominador continua o mesmo, tá bom? Não muda, continua o mesmo. Correção da atividade da página 125. Primeira questão. Fala o seguinte no livro de vocês. Encontre o número misto correspondente a 1 inteiro e 2 sextos, tá aqui, ó, 1 inteiro, ele fica sozinho, e a fração 2 sextos do lado. Próximo, 5 inteiros e 3 oitavos, tá aqui, ó, 5 fica sozinho, 5 inteiros, 3 oitavos. Próximo, 2 inteiros e 1 meio, 2 fica sozinho, é o inteiro, 2 inteiros e 1 meio. Próximo, 4 inteiros e 3 quartos, 4 inteiro, 4, e a fração 3 quartos. Próximo, 3 inteiros e 1 terço. Número 3, formando o inteiro, e a fração 1 terço, 1 sobre 3. 3 quintos e 5 oitavos. Então, o número 3, que representa o inteiro, e a fração 5 sobre 8, 5 oitavos. Então, essa é a resposta da primeira questão. Confira e coloque certinho. Segunda questão.
Transforme as frações em número misto. Então, vocês têm aí a primeira fração, 14 sobre 5. Como é que vocês irão fazer, meus amores, para transformar nesse resultado aqui, ó, numa fração mista? Você vai pegar o número, o denominador é o 5, então ele permanece, o 5 não muda, tá bom? Que número vocês irão multiplicar o 5 que vai chegar próximo a 14, não pode passar de 14. Então, se você pegar o 5 e colocar aqui um 3, 5 vezes 3 é 15, vai passar, então não pode. Então, vocês irão pegar aqui número, o 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar em 14, falta quanto? 4. Então, a fração mista seria 2 inteiros, quarto, quinto, tá bom? Próximo. 8 terços. Então, vai ficar, repete o 3, né? Não muda. Que número você vai multiplicar por 3, que vai dar próximo a 8? É o número 2. 2 vezes 3, 6, né? 6 para 8, 2. Então, 2 inteiros e 2 terços, tá bom? 36 sobre 7, né? Então, vai ficar 7 continua. 5 vezes 7, 35. Para chegar a 36, falta 1. Formou a fração mista, 5 inteiros e 1 sétimo. Próximo. 28 sobre 9. O 9 permanece. 3 vezes 9, 27. Para chegar a 28, falta 1. Então, formou um número misto, 3 inteiros e 1 nono. Próximo. 27 sobre 4. Então, o 4 permanece, o denominador. 6 vezes 4, 24. Para 27, falta quanto? 3. Então, formou esse resultado aqui, ó. 6 inteiros e 3 quartos. E por último, 26 sobre 10. Lembrando, o 10 permanece. 2 vezes 10, 20. Para 26, falta 6. Então, resposta, 2 inteiros e 6 décimos. Confiram, coloque certinho, tá bom? Terceira questão. Represente em forma de número misto as frações abaixo. Então, vamos lá. No primeiro desenho aí, gente, vocês têm 2 desenhos de laranja, certo? 2 círculos em formato de pizza. Então, um tá pintado todinho. Esse que tá pintado todinho, ele representa um inteiro. O outro foi repartido em 4 partes e pintada 3, que representa a fração 3 quartos, que vai formar um inteiro, 3 quartos. Próximo. Nós temos aí a imagem, né? Onde 2 foi pintado inteiros, o outro foi pintado apenas uma parte de 3. Então, ficou 2 inteiros e 1 terço. Próximo. A figura que nós temos aí, 3 delas representam o inteiro, a outra foi dividida em 3 e pintada 2. Então, a resposta ficou 3 inteiros e 2 terços. Próxima, né, foi dividida em 5, certo? Então, 5 fica embaixo, denominador. 4 está completa, 4 inteiros. E a outra ficou dividida em 5 com 2 partes pintadas, 4 inteiros e 2 quintos. Confira e coloque certinho. Quarta questão. Calcule. Ele quer que você calcule 4 sextos de 12. O que é que você vai pegar? Você vai pegar o 12, dividir por 6 e multiplicar por 4, certo? Então, 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 4, 8. Então, tá aqui a resposta. A do lado, 3 quintos de 240, dá 144. 5 nono de 63, dá 35. 2 terços de 150, 100. 3 oitavos de 400, 150, tá bom? Então, você pega o número, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Quinta questão. Pinte os quadradinhos correspondente a 1 sétimo de 14. Então, você vai pegar o 14, dividir por 7 e multiplicar por 1. 14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, você vai pintar 2 quadradinhos. Próximo, 2 quartos de 12. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 2, 6. Então, você vai pintar 6 quadradinhos. 1 terço de 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, você vai pintar 5 quadrados. 1 terço de 6.
6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, 2 quadrados que vocês irão tentar. Essa questão. Ricardo tem 60 selos. Ele colou 3/5 no seu álbum. Quantos selos Ricardo colou? Então, você vai formar essa fração aqui, ó. 3/5 de 60. Como é que você resolve? Você pega o 60, divide por 5 e o resultado você multiplica pelo número de cima, tá bom? Então, 60 dividido por 5 dá 12. Depois você vai pegar o 12 e vai multiplicar pelo número de cima. 12 vezes 3, 36. Então, novamente, você pega o 60, divide por 5 e o resultado você multiplica por 3. Pega o 60, divide pelo denominador e o resultado você multiplica pelo numerador. Então, achamos como resposta 36. Ricardo colou 36 selos. Bem, como vocês viram aí no slide, eu acredito que já realizaram a atividade, né, junto com a tia. Então, agora, eu vou explicar para vocês a atividade de casa, certo? A atividade de casa, vocês irão fazer a página 127. Na página 127, diz assim: uma cozinheira fez 60 pastéis. Ela já vendeu 2/3. Quantos pastéis foram vendidos? Essa questão vocês irão resolver do mesmo jeito que resolveram a sexta questão, certo? Fazendo aquele esquemazinho que tem que dividir e que tem que multiplicar, certo? Oitava questão. A costureira comprou 1/5 de 20 botões para um vestido. Quantos botões foram comprados pela costureira? A mesma coisa, você faz aquela regrinha que divide um número que multiplica o outro, do mesmo jeito que a gente fez lá na sexta questão. E a nona questão. Em uma viagem de 200 quilômetros ao litoral de Santos, Rodrigo e Lívia percorreram 3/4 desse percurso. Quantos quilômetros Lívia e Rodrigo já percorreram? Certo? Então, se tiver alguma dúvida, volta lá para o slide, revê novamente, ou reveja no livro, tá certo? Então, boa atividade e bons estudos. Até a nossa próxima aula. Para finalizar nossa aula de hoje, agora nós vamos trabalhar com o nosso livro paradidático, tá certo? O livro paradidático que nós vamos dar início às nossas atividades agora será esse aqui, ó, A Praia Bela, certo? Lembrando, gente, que nós trabalhamos com este livro e com o livrinho de atividades de vocês, certo? O que é que eu vou pedir a vocês? Que leiam este livro, essa historinha, para depois poderem resolver a atividade que está nesse livro aqui. Quando a gente pega um livro para ler, a gente vai ver a primeira coisa nele, o título, né? No caso aqui, A Praia Bela. Mas na nossa capa do livro tem outras informações muito importantes, como o autor do livro. Quando se fala de ilustração, está falando referente aos desenhos que tem no livro, né? Quem desenhou, quem pintou. Tem a ilustração, tem também a editora que publicou este livro, tá certo? Então, todas essas informações a gente vê logo na capa, tá certo? O ano ao qual foi lançado, isso tudo a gente vai ver quando a gente abre o livro e vai vendo as informações que nele tem, certo? Então, vamos lá. No livro de vocês, de atividades, na página 5, que é a página que vocês vão fazer hoje, diz assim, ó. Responda as perguntas a seguir de acordo com o livro que estamos estudando. O item A diz, qual é o nome do livro? O item B, quem é o autor? C, qual é o nome do ilustrador? Qual o nome da editora?
Aí tem uma questãozinha lá embaixo. Complete a cena com os personagens que adorava mergulhar nas tocas dos corais com os amigos. Para mim saber que personagem é esse, para mim poder desenhar, eu preciso ler, né? Então, gente, essa vai ser a atividade de vocês. É bem simples, rapidinho vocês vão conseguir realizar. Tá certo? Então, boa leitura, bons estudos, tá certo? E até o nosso próximo encontro.